E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco sobre situações de posse, ok? Então, sempre quando alguém possui algum objeto, sempre quando alguém é dono de alguma coisa, nós podemos dizer que alguma coisa, que algo é de alguém. E como que a gente pode colocar essa ideia, essa situação, então, né, no inglês? Vamos pegar umas frases aqui como exemplo. Exemplificando, então, o carro do meu amigo. Então, o meu amigo é o dono do carro, então ele possui o carro, certo? A casa da minha irmã tem uma casa, que bacana, que legal. A casa então é dela, ok? Então minha irmã é a dona da casa, desse algo aí. E o cachorro da minha amiga. O cachorro não é bem um objeto, mas ele é de posse da minha amiga, ok? Então a gente pode ver que o do e o da nessas três frases, nesse caso aqui, é o que indica em português que algo pertence a alguém. Perfeito? No inglês, a gente vai usar então uma letrinha só e um sinal aqui para mostrar essa ideia de posse, ok? Que é o apóstrofe S, que foi colocado aqui do lado. Colocando essas três frases então que estão aí em cima no inglês, a gente vai ter então my friend's car, o carro do meu amigo, my sister's house, a casa da minha irmã, e my friend's dog, o cachorro da minha amiga, ok? Tá aqui em destaque então o apóstrofe S. E é interessante perceber que em inglês a gente acaba invertendo a ordem dos fatores que aparecem na frase, certo? Primeiro você tem o possuidor, quem é o dono, então no caso da primeira frase, my friend, para depois indicar o objeto que é dele. Então, my friend's car. A gente pode dizer que o apóstrofe S, a tradução dele é do, da ou de, porque ele é que na frase vai indicar que algo pertence a alguém. Perfeito? Então a gente pode dizer que o apóstrofe S sempre vem junto do dono da coisa que está sendo comentada. Ok? Uma ideia também interessante é no caso do plural. O que acontece no plural? Vamos mudar aqui então o exemplo. A casa dos meus irmãos, então os meus irmãos têm uma casa só para os dois. E o carro dos meus amigos. Meus amigos então racharam, fizeram uma vaquinha, compraram um carro, compraram uma Brasília, né? Tem uma Brasília aqui então, o carro deles, todos eles têm o mesmo carro. Como que ficaria esses dois casos no inglês? My brother's house e embaixo my friend's car. Interessante observar que o S de posse a gente mantém, né? Então a gente vai manter esse S indicando que algo é de alguém. Só que como a gente está falando no plural, brothers, pegando a primeira frase, né? Brothers seria irmãos já, certo? O que vai indicar a posse para mim é o sinalzinho aqui em cima, então, que é o apóstrofe, ok? Colocando o apóstrofe depois do S, por conta da palavra estar no plural, você está indicando posse de alguma coisa. Mais uma vez, se você observar, na frente eu tenho quem é o dono, quem possui, e depois do apóstrofe eu tenho o objeto possuído, ok? Quem é o objeto de quem da pessoa que é. Perfeito? Se você olhar aqui então, my friend's car, mesmo esquema. Meus amigos têm o carro e é um carro para os dois, certo? Então, ou para mais de dois, dependendo no número que você tiver na mente aí. O carro dos meus amigos, my friend's car. Logo a gente pode dizer que o apóstrofe vem após o S do plural, quando você tem as coisas de dois ou mais donos. Perfeito? Vamos para um outro caso que é o caso de nomes próprios, ok? Quando você tem um nome próprio, você vai trabalhar a questão de posse da mesma maneira, com o apóstrofe S, demonstrando que algo pertence a essa pessoa. Colocando, exemplificando para ficar um pouquinho mais clara a explicação, a gente tem duas frases. O carro do Bob, nome bonito, né, Bob? E a casa da Chris, ok? Passando essas duas frases para o inglês, eu teria a seguinte situação: Bob's car e Chris house. O que acontece? O Bob, o nome do Bob não termina com S, tá? Ele termina com B, no caso com uma consoante. Poderia terminar com A também, não vai mudar nada. A única exceção que a gente vai ter nessas situações de posse é se eu tiver um nome terminado em S, ok? Só colocar um apóstrofe depois do S do nome, então você já está indicando posse, similar ao caso do plural. A gente pode acabar traçando uma regra que diz que toda vez que a palavra termina em S e você, seja ela no plural ou não, e você quer determinar alguma coisa que é possuída por ela, eu só preciso colocar o sinalzinho gráfico, o apóstrofe, e eu estou indicando posse. Ok? Então eu só uso esse apóstrofe quando o nome termina em S. Perfeito? Então, um abraço para você se o seu nome é Bob, um beijo para você se o seu nome é Chris. E vocês vão ter que falar assim no inglês, tá? Muito bom. Vamos pegar um outro exemplo. A casa do Bob e da Chris. Nessa situação aqui, em português, a gente acaba
podendo interpretar de duas maneiras. Vamos colocar em inglês para a gente pensar nessas duas maneiras primeiro, tá? Então, ó, eu vou ter Bob and Chris house, ok? E eu tenho Bob's and Chris houses, perfeito? Tira 2 segundinhos aí para pensar. Por que será que eu tenho um apóstrofe só na frase de cima e 2 apóstrofes S na frase de baixo? Com certeza você pensou a mesma coisa que eu. Ou seja, na primeira frase, Bob and Chris house é uma casa para os dois. Então, o Bob e a Chris provavelmente são casados, ou dividem a casa, não sei. E eles moram na mesma casa. Os dois têm uma casa só. Nesse caso, o apóstrofe S só entra após o segundo nome. Ah, mas eu divido a casa com mais 6 pessoas. Maravilha, coloco os 6 nomes, então, os 7 nomes no caso, junto com o seu. A última pessoa vai levar o apóstrofe S. Poxa, mas a última pessoa que eu coloquei na frase, o nome dela é Marcos. Então, não tem como colocar o apóstrofe S porque o nome dele termina com S já. Coloca só o apóstrofe, ok? Bob and Chris house, a casa do Bob e da Chris. Na frase de baixo, que na verdade não está muito vinculada à frase em português que está aqui, tá? Bob's and Chris houses. O próprio house, a própria palavra house acaba entregando o que aconteceu. House, nesse caso, está com S. Houses. Eu estou falando da casa do Bob e da casa da Chris. Cada um tem a sua casa, cada um mora separado, cada um tem o seu canto. Ok? Então eu estou falando da casa dos dois, da casa do Bob e da casa da Chris. Ok? Podem ser vizinhos ou não, mas tudo bem? Então, só aqui vendo mais uma vez, então, os dois possuem a mesma casa, no caso do Bob e da Chris. E Bob's and Chris, cada um possui uma casa. Ok?